Boa tarde, sejam todas bem-vindas. Quanta gente linda. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês vão aproveitar muito esse tempo que a gente vai estar junto. Então vamos lá. Eu quero colocar uma coisa muito importante para vocês. O lucro e o crescimento que você espera para a sua empresa estão exatamente naquele conhecimento que você ainda não tem. Ainda, porque a gente aprende o tempo todo. E como eu disse no início, vocês certamente estão um passo na frente dos concorrentes de vocês, porque vocês estão aqui, sentados, aprendendo nesse evento incrível. E antes de continuar, eu quero dizer o seguinte: no final da palestra, eu tenho um presente para quem ficar até o final, que vai ser muito útil para vocês nesse processo, para resolver esses problemas, inclusive que vocês colocaram aqui, problema de colaborador, com colaborador que reclama, problema de produtividade, problema de eficiência, ok? Hoje, vocês vão aprender nessa palestra como transformar desafios em oportunidades, e o que é ter uma empresa inabalável, e o quanto ela é importante nesse mundo que a gente vive hoje. A gente vive um mundo extremamente complexo, e ele é complicado em vários aspectos, por tudo que está acontecendo: mudança tecnológica, crises sociais, crises econômicas, pandemia, né? Tivemos uma crise sanitária global que mexeu com a gente. O mundo hoje, ele é imprevisível, onde todo dia a gente tem mudanças acontecendo, e essas mudanças impactam a gente e também nos desafiam como empresário e como empresária a perpetuar a nossa empresa. E mais que perpetuar a nossa empresa, a gente precisa ter lucro. Uma coisa que me preocupa muito nesse mundo complexo que a gente vive é que a internet, ela abriu espaço para uma invasão de pessoas que se dizem especialistas em qualquer coisa. Um monte de especialista que fala como sua empresa deve crescer e blá, 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 blá. Mas crescimento de empresa, lucro sustentável, ele exige conhecimento e ele exige experiência. Então, eu vou dizer o seguinte: fiquem muito atentos às dicas de pessoas que querem resolver o seu problema em 5 minutos. Porque as dicas, elas resolvem a sua dor apenas de forma temporária, mas elas não resolvem a causa real. Ou seja, as dicas não resolvem o problema. Dicas não resolvem o seu real problema. E eu quero te dar um exemplo para isso. Imagina que você tem uma dor no joelho muito forte. Alguém aqui já teve problema no joelho? Ou qualquer tipo, mesmo dor já teve dor no joelho? Dor no joelho muito forte. Aí você começa a tomar alguns analgésicos para poder aliviar a sua dor. E a dor persiste, a dor persiste, a dor persiste. E você resolve então fazer alguma coisa diferente, porque os analgésicos não estão dando conta de resolver a sua dor. E aí você pensa: eu vou procurar um clínico geral, porque você olha e vê que o valor da consulta de um grande especialista, ortopedista e especialista em joelho, custa muito mais caro do que você está disposto a pagar. E aí o que você faz? Você vai no clínico geral. Você vai no clínico geral, ele te orienta, ele passa a medicação para você e pede para você fazer fisioterapia do joelho. E você vai, crente que vai resolver a sua dor. Por um tempo, aquilo parece que está tendo efeito, mas de repente a dor volta e você fica completamente irritado, que você já fez fisioterapia, você já tomou medicação, você já gastou dinheiro no clínico geral, mas a dor persiste. E ela continua lá. E aí, irritado, você resolve
procurar então o especialista de joelho, um fisioterapeuta, porque você não aguenta mais passar pelo processo da dor. E é isso. Enquanto você não resolve fazer e tomar uma decisão que vai realmente resolver o seu problema, assim como um empresário, você vai ficar sentindo dor, você vai ter problema, você investe um pouco de dinheiro ao longo do processo, quando você vai ver, você gastou um monte de dinheiro e não resolveu o problema, e o pior, você gastou tempo. E o tempo é um valor que não volta. Não tem como a gente recuperar tempo, não tem como estocar tempo, não tem como a gente comprar um pouquinho mais de tempo. Me dá um pouquinho mais de tempo aí. Não, o tempo é igual para todo mundo, em qualquer lugar do planeta, ele tem 24 horas. Então, quando você quer ter uma solução que realmente resolve o problema da sua empresa, você precisa encontrar o melhor especialista e investir. Porque não existe crescimento se você não investir e fizer a sua parte. E quando você vai no especialista, como é o caso aqui da dor do joelho, ele diz o seguinte, ele te orienta, e aí você vai no especialista e ele começa a te avaliar, e ele descobre que o seu problema não é o joelho. Olha só, ele descobre, depois de fazer uma análise, conversar com você, que o real problema que você tem está nas costas. Porque você tem uma má postura, tem maus hábitos, e isso gerou uma sobrecarga no seu joelho. Mas só um especialista consegue descobrir isso. E aí o especialista te passa a medicação, passa a fisioterapia para o joelho e para as costas, e mais, ele te diz o seguinte: você só vai resolver a sua dor se você fizer a sua parte, que inclui mudança de hábito, mudança de comportamento. Ele te entrega a melhor solução, mas é você que tem que fazer a sua parte. E acontece assim com a gente também como empresário e como empresária. Muitas vezes a gente tem a ilusão e quer que alguém resolva o nosso problema e faça a sua parte. Nenhum especialista em nenhuma área vai fazer a sua parte. Você é que tem que dar os seus passos. Então, acontece isso na sua empresa. Quando você tem os problemas que vocês relataram aqui, funcionário que reclama, produtividade, ineficiência, você precisa descobrir a causa real e fugir das dicas momentâneas que existem na internet, porque você vai perder tempo e você vai perder dinheiro. Para resolver o problema real na sua empresa, você precisa saber qual é a causa real e como transformar os desafios em oportunidades. Porque os desafios existem para todo mundo. Desafios existem para todas as empresas, pequenas, médias e grandes. Existe para as empresas aqui em Santa Catarina, em Concórdia, em Chapecó, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, para todo mundo. E às vezes a gente tem a ilusão que o problema é só nosso. Mas todas as empresas têm os seus desafios. E para você poder transformar os desafios em oportunidades, é muito importante você ter em mente o seguinte, que você precisa ter lucro. Lucro. E a gente não pode ter medo de falar de lucro. Faturamento é importante, mas existem muitas empresas que têm faturamento alto, mas têm baixo lucro e às vezes até um caixa deficitário. Faturamento é vaidade. Lucro é o que faz a diferença. E quando você tem lucro, você pode reinvestir na sua empresa. Você pode investir na tecnologia, você pode investir em marketing, você pode investir em melhores máquinas se você produz alguma coisa. Você pode colocar mais dinheiro no seu bolso quando você tem lucro. E curtir a vida com a sua família, com as pessoas que você mais ama, pagar uma educação melhor para os seus filhos, tirar férias sem preocupação, porque a sua empresa está rodando e você não vai ter problema de bater a meta no final do mês e de atingir o lucro que está projetado, que a sua empresa precisa para poder crescer. Já imaginou
você tirar férias com a sua família numa ilha paradisíaca como essa, que é a ilha de Bora Bora? Já imaginaram isso? É possível. Claro que é possível. Depende de você fazer também a sua parte. E eu quero contar para vocês que eu trabalhei em grandes empresas ao longo da minha vida. E eu sempre fiquei muito incomodada, porque eu queria entender qual é o padrão das empresas que crescem, independente do tamanho, independente da região, e elas conseguem ter crescimento sustentável. E de tanto pesquisar e estudar, eu tive uma descoberta, que foi qual é o padrão que existe nessas empresas que conseguem ter lucro e crescimento sustentável ao longo do tempo. Foi uma descoberta tão impactante que em 2015 eu deixei a minha carreira para abrir a minha primeira empresa e compartilhar a minha descoberta com empresários, porque eu quero ver as empresas brasileiras crescerem, porque eu acredito nesse país, e somos nós, os empresários, donos e donas das pequenas e médias empresas, que fazemos esse país acontecer. E lembrando, o conhecimento, ele está à sua disposição. E o que você ainda não conquistou como lucro e crescimento está provavelmente no conhecimento que você ainda não tem e naquilo que você ainda não ficou disposto ou disposta a fazer, que é a sua parte. É igual ir para a academia. Todo mundo quer ter um corpo lindo, maravilhoso e sarado. Mas se você não for lá todo dia ou 3 vezes por semana, pelo menos não vai acontecer. E às vezes a gente acha que existe magia entre as empresas que tem resultado, mas não tem. E eu quero apresentar para vocês então o que eu descobri em 2015, que eu transformei em uma das minhas metodologias, que eu chamo de empresa inabalável. Então eu apresento para vocês a empresa inabalável, a metodologia que está calcada em 3 pilares. O primeiro pilar é o jeito de pensar. O segundo pilar é o jeito de ser. E o terceiro pilar é o jeito de fazer. Quando vocês entenderem cada um desses pilares e o poder que eles têm juntos para fazer o seu negócio crescer e ter lucro sustentável, vocês terão resultados incríveis. Quem aqui que tem resultado incrível? Quem quer ter lucro? Diga eu. Muito bem, já é um grande passo. Querer ter. Agora tem que fazer a sua parte. Essa metodologia, ela é simples, mas ela é muito poderosa. Eu avaliei empresas no mundo inteiro, de vários setores, pequenas, médias, grandes, e ela funciona, e esse é o padrão que eu vou compartilhar com vocês agora. Jeito de pensar. Todo dono de empresa, toda dona de empresa quer ter resultado, não quer? Quer resolver o problema com o colaborador? Quer. Agora, você primeiro precisa ser exemplo. E você precisa desenvolver primeiro a sua mentalidade para ter uma mente inabalável, para daí você conseguir ter colaboradores com senso de dono. Colaboradores com senso de dono, que sentem a sua dor, que se preocupam inclusive em apagar a luz quando ela está acesa, porque sabe que isso aumenta o custo. E quando eu aumento o custo, isso impacta no meu lucro. Pequenas coisas fazem grande diferença no resultado de uma empresa. Todo mundo tem um jeito de pensar, claro que temos, mas não poderoso. Ter um jeito de pensar inabalável é treino. Vocês sabiam que todos nós nascemos vítima? Vítima é aquela pessoa que reclama, que justifica e que dá desculpa para não ter o resultado que tem. Nós todos nascemos vítimas. Isso vem de fábrica. Eu descobri isso estudando neurociência especialmente. Agora, a gente aprende a ser inabalável. Você, cada um aqui sentado, aprende a ser inabalável e a ter uma mente inabalável, assim como aprende matemática e português, por exemplo. Porque a vítima mora num lugar no cérebro e a mentalidade inabalável mora em outro, que é no nosso raciocínio lógico.
Então, está à sua disposição esse conhecimento. Não é privilégio de ninguém. Eu desenvolvi uma mentalidade inabalável e isso serve inclusive para a minha vida pessoal. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, como a Carla teve sorte, porque eu saí de São José dos Campos, que é interior de São Paulo, quando eu tinha 19 anos, com uma mala de roupa, 2 pares de sapatos, cheguei na rodoviária do Tietê em São Paulo, sem nada, sem ninguém, sem ajuda, sem dinheiro. O meu primeiro trabalho foi como babá folguista e fazendo promoção de iogurte em gôndola de supermercado. Eu desenvolvi a minha carreira, trabalhei como executiva, como eu contei para vocês, em grandes empresas. Hoje sou empresária, escritora, palestrante, mãe, e eu aplico isso na minha vida pessoal e aplico na minha vida, na minha empresa, porque não dá para a gente separar. Eu, empresário, você, empresária, é a mesma mentalidade que você vai conduzir e operar a sua empresa, é a mesma que você vai operar na sua vida pessoal. E eu posso dar para vocês aqui um monte de exemplos da minha vida pessoal, mas agora não é o foco. Depois vocês podem pesquisar na internet todas as adversidades que eu superei por essa mente inabalável. O empresário, a empresária que tem mente inabalável, ela aprende a lidar com a crise. Mais que lidar com a crise, ela aprende a transformar a crise em oportunidade. E essa é uma mentalidade que a gente desenvolve todos os dias. Carla, se eu tiver uma mentalidade inabalável, eu não vou mais sentir dor, eu não vou mais ter medo? Vai. Somos humanos e a vida desafia a gente todos os dias. A diferença é que você vai conseguir sair mais rápido dos problemas e mais rápido da dor. 2019 eu tive câncer de mama. E as pessoas ficavam esperando me encontrar arrasada na cama. Arrasada. Mas você não está arrasada? Eu falo, não. Eu aprendi a lidar com isso. Isso é treino e é recurso emocional. E é o mesmo recurso emocional que eu aplico na minha empresa. É o mesmo recurso emocional que os donos e donas de empresa têm para ter sucesso. Porque sem uma mente inabalável, você vai ver sempre as coisas como um problema. E não é porque você abriu uma empresa que você já tem uma mente inabalável. Você é uma pessoa corajosa, você é destemido, você é uma pessoa que merece uma salva de palmas por ter esse ato de abrir uma empresa. Mas não significa que você tem uma mente inabalável. E é isso que faz a diferença. Para aí sim você conseguir ter funcionários que pensam como o dono, em vez de ter os funcionários que reclamam. E isso é possível. E eu vou mostrar para vocês mais sobre isso ao longo da minha palestra. E aí o próximo pilar é o jeito de ser. Eu trabalho ele em 3 princípios: propósito, visão e cultura. Eu nem trabalho mais com missão. Missão de uma empresa é dar lucro. Missão de uma empresa é entregar um bom produto e um bom serviço. Ponto. O propósito, visão e cultura são diferentes e a abordagem que eu trago é outra. Falando de propósito, eu quero convidar todo mundo para viajar até o final do século XIX, para a gente entender qual é o poder do propósito. Alguém já ouviu falar desse cara, Samuel Pierpont Langley? Ninguém? Aqui ninguém ouviu falar e na metade do mundo também não, exceto porque hoje a gente tem internet. Pierpont Langley era um homem que tinha um objetivo: ficar rico e famoso. E ele também queria inventar a primeira máquina voadora e motorizada do mundo. Mas o objetivo dele era ficar rico e famoso. O objetivo é importante no negócio? Muito. Mas sozinho ele não resolve e não faz a sua empresa crescer de forma sustentável. Ele era um homem que tinha ótimos relacionamentos, inclusive ele era amigo dos homens mais poderosos do governo. Langley era amigo de Andrew Carnegie, que é um dos maiores magnatas capitalistas do mundo. Inclusive, se trouxesse a fortuna dele para o mundo de hoje, ele seria um dos homens mais ricos do mundo. Ele é amigo de Graham Bell, o inventor do telefone. Ele era professor de matemática da Escola Naval nos Estados Unidos. Ele tinha financiamento do governo. Então, dinheiro não era um problema
para o projeto do Langley. O que acontece é que, além disso, ele tinha ótimas relações públicas. O New York Times, o jornal mais importante dos Estados Unidos, seguia ele para todos os lugares que ele andava, porque queria noticiar, porque acreditava que ele ia conseguir realizar a façanha, porque ele tinha as condições de mercado perfeitas: amigo, dinheiro, conhecimento. Então todo mundo acreditava que ele ia conseguir, e todo mundo conhecia Langley. Agora, na opinião de muitos, inclusive, ele tinha a receita do sucesso. Mas por que será que a gente não conhece ele? Por que será que ninguém conhece esse cara no mundo inteiro? Exceto por essa história que eu estou contando para vocês. Porque tinha um problema: ele só queria ficar rico e famoso. Ele não tinha um propósito. Ele não tinha um propósito. Diferente dos irmãos Wright, eles também queriam criar a primeira máquina voadora do mundo. Eles sonhavam com isso. Só que, diferente de Langley, eles tinham tudo para fracassar. Eles eram donos de uma bicicletaria. Eles não tinham estudo. Eles trabalhavam o dia inteiro na bicicletaria. Quando eles fechavam a bicicletaria, eles iam trabalhar na máquina voadora. E os funcionários que trabalhavam com ele ajudavam eles, inclusive a comunidade. Pouco dinheiro, financiavam o próprio invento e não tinha nenhum amigo importante. Nenhumzinho. Agora, o que eles tinham de especial? Propósito. Diferente de Samuel Langley, eles tinham um propósito. Os irmãos Wright acreditavam que, se eles conseguissem inventar a primeira máquina voadora, todo mundo iria se beneficiar do invento deles e eles mudariam o mundo. E mudaram. Até me arrepia contar essa história. De tão poderosa que ela é e de tão poderoso que é você ter um propósito. Então eles queriam fazer algo pelo mundo. Eles queriam fazer alguma coisa que fizesse a diferença na vida das pessoas. E com isso, eles tinham uma equipe altamente inspirada e engajada, porque eles contavam o sonho dele, o propósito, o porquê que eles estavam fazendo todo esse investimento, e aquilo fazia sentido para a equipe deles. Então, quando fechava a bicicletaria, a equipe ficava lá ajudando também, sem ganhar R$1 a mais. Esse é o poder do propósito. E não reclamavam, estavam lá. E eles fracassaram muitas vezes, sem se importar com todos os contratempos que eles tinham. Eles fracassavam e eles continuavam. Eles fracassavam e eles continuavam. Porque o propósito norteava todo aquele grupo. Os irmãos Wright, a comunidade também ajudava, os colaboradores, toda a região em volta daquela bicicletaria na Carolina do Norte estava ajudando os irmãos Wright. Então, em 17/12 de 1903, orientados pelo poder do propósito, eles conseguiram levantar voo. Um voo motorizado, muito pequenininho, muito curto, de 36,5 metros, mas eles mudaram o mundo. O New York Times não estava lá para fotografar. Demorou alguns dias, inclusive, para o mundo inteiro saber. Mas eles conseguiram. Eles foram os que criaram o avião. E qual é a diferença dos irmãos Wright para Langley? E por que o propósito é poderoso? Porque se o Langley não tivesse só a intenção de ser rico e famoso, quando os irmãos Wright levantaram o primeiro voo, como ele tinha amigos, dinheiro e financiamento, o que ele poderia ter feito? Vou fazer uma máquina melhor. Eu vou aproveitar o que eu tenho para investir e fazer uma máquina melhor. Mas o que aconteceu? Ele desistiu. Ele queria ser mais importante, por exemplo, que Graham Bell, que Thomas Edison. E aí ele desistiu. E ele não conseguiu cravar o seu nome na história. Jeito de ser, visão. Outra parte muito importante de uma empresa. Visão não é, como muita gente na escola de administração antiga ensina,
Daqui 5 anos eu vou ser a melhor empresa. Daqui 5 anos eu vou ter os clientes mais satisfeitos. E blá, 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 blá. Isso é objetivo. Isso não é visão. Tudo que eu estou trazendo para vocês hoje é calcado no que existe de conhecimento mais moderno no mundo, que é aqui, ó. Tem a ver com a ciência. Então, tudo que eu estou contando para vocês tem ciência por trás. Neurociência. E hoje a gente consegue estudar cérebro vivo com a tecnologia. Há 10, 15 anos atrás a gente só estudava cérebro morto. E hoje a gente estuda cérebro vivo. Então a gente sabe que se a gente faz uma visão inspiradora, a gente consegue movimentar as pessoas para esse futuro imaginário. Por propósito, porque eu abri uma empresa. Qual é a contribuição que a minha empresa e qual é o problema que ela resolve no mundo? Visão é o que eu quero transformar no futuro do mundo. A visão, ela tem o poder de inspirar os seus colaboradores. A visão, por ela inspirar, ela faz as pessoas quererem ampliar suas habilidades, descobrirem novas formas de chegarem nessa visão inspiradora. Porque a visão, ela faz a gente imaginar. Esse é o poder da visão. Imaginar qual é o futuro que a gente quer para a gente e para as nossas empresas. E aí eu pergunto para você, o que é que a sua empresa defende de positivo, que é capaz de inspirar os seus colaboradores, clientes, sociedade e as pessoas para poderem ajudar você a crescer? Enquanto vocês pensam o que a sua empresa defende de poderoso, eu vou contar o exemplo da minha própria empresa. Nossa visão é transformar as empresas em negócios lucrativos, onde todos ganham. Negócios lucrativos sustentáveis, onde todos ganham. Ganha você que é dono da empresa, ganha o seu colaborador, porque ele tem oportunidade de aprender, ele está contribuindo com algo maior, e ganha a sociedade, ganha o cliente. Porque não dá para a gente ir bem num país que vai mal. Nós, como empresários, como empresárias, temos o dever de fazer alguma coisa além dos muros que está dentro da nossa empresa. Porque somos nós que fazemos esse país acontecer. Nós empregamos mais de 52% da mão de obra formal nesse país. Então, não dá para ir bem num país que vai mal. Porque quando a tempestade vem, ela é para todo mundo. Então, o que é que a sua empresa defende de positivo, que é capaz de inspirar as pessoas? Porque uma visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem visão é só um passatempo. E visão com ação pode mudar o mundo. Jeito de ser, continuando, cultura. Muita gente, e eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, como todos os empresários que eu converso pelo Brasil afora, sabem muito bem qual é o produto e o serviço que vende. Sabe ou não sabe? Todo mundo aqui sabe falar o produto e o serviço, ou o serviço que vende? Alguém aqui sabe falar qual é a cultura da sua empresa? Pois é. É comum, não fiquem chateados não, por isso vocês estão aqui, vocês estão na frente, vocês vão saber hoje falar mais sobre isso. E o que é importante falar para vocês? Cultura é uma decisão de negócio. Cultura é uma decisão de negócio. Cultura é como os meus colaboradores se comportam. É como a gente toma decisão no dia a dia. É como a gente vende, é como a gente não vende. É como a gente inova, é como a gente não inova. É como a gente tem resultado, é como a gente não tem resultado. É como a gente tem mais produtividade, é como a gente não tem mais produtividade. Isso é cultura. E o que a cultura faz? Ela entrega resultado. Simples e poderoso. A cultura positiva, poderosa, ela entrega lucro e resultado. Mas antes de continuar, eu quero te dar um alerta muito importante. Desconfie de qualquer pessoa que você escutar na internet que fala que cultura não se muda. Mito. Quem fala isso é porque não entende nada de cultura e nunca fez uma transformação. Talvez tenha lido um livro ou feito um curso de 10 minutos. É isso que a internet abriu hoje pra gente. Tem maravilhas, tem um monte de gente boa que a gente começa a ter acesso, mas tem um monte de gente que não tem conhecimento profundo e foi para a internet porque não tem barreira de entrada.
que nunca fez uma transformação de cultura, que não entende de comportamento humano, que não entende de lucro, que nunca fez. Porque é importante você ter o conhecimento, mas é importante você fazer e você poder dar resultado. E outra coisa que é fundamental, cultura pede foco. Quem já pensou em comprar um carro novo e para onde olhava via aquele carro? Levanta a mão. Não é assim? As mulheres, quando estavam grávidas, eu passei por isso, eu tenho 2 filhas, estava grávida, só via mulher grávida na rua, coisa de bebê, não é assim? E os homens, né, muito com carro também acontece. E por que isso acontece? Porque é isso que acontece no nosso cérebro quando a gente pensa numa coisa. Olha só como a gente está juntando as coisas. A visão, a cultura, eu penso naquilo, a imaginação, o nosso cérebro é muito poderoso. Ele vai criar mecanismos para que a gente encontre aquilo. E quando a gente encontra, como a gente vê o carro, por exemplo, e você depois acaba muitas vezes, e na maioria das vezes, conseguindo comprar aquele carro. Você cria formas. Isso que acontece também com cultura. Cultura pede foco. Muita gente até sabe a cultura que tem hoje. Às vezes eu escuto, mas não sabe qual cultura precisa para chegar no futuro, para os seus objetivos de negócio acontecerem. Não sabe qual cultura preciso, por isso que cultura se transforma. Porque não é porque eu sou assim hoje, acabem com a síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, morri assim. Que o que eu tenho hoje é suficiente para eu chegar no futuro, nesse mercado, lembra, complexo, imprevisível e caótico que a gente vive hoje. Eu quero contar para vocês uma história para poder tangibilizar o poder da cultura. A Exeg é uma empresa de seguros que fica no Espírito Santo. O dono da Exeg, o Carlos Tavares, um dia me ligou e falou assim: Carla, eu andei fazendo vários cursos, muitos de tecnologia, inclusive com a mudança tecnológica que a gente está vivendo, porque eu tinha muito claro para mim que eu precisava colocar mais tecnologia na Exeg. A gente queria inovar com aplicativos, e aí eu fui fazer vários cursos. Depois de eu fazer vários cursos, inclusive de motor de crescimento, tem vários no mercado falando motor de crescimento, growth, eu entendi uma coisa, que a Exeg precisa sim colocar mais tecnologia, mas antes da tecnologia eu preciso de cultura. E aí me indicaram que você era a pessoa certa e eu estou te ligando. Você topa me ajudar? Eu topei ajudar o Carlos. Mas eu disse uma coisa para ele muito importante. Eu vou te entregar o melhor que existe, mas você tem que fazer a sua parte. Você precisa mudar o seu jeito de pensar, você precisa atualizar ele, você precisa aprender o que você não sabe, inclusive gestão e liderança e outras coisas. E a primeira coisa que a gente fez foi definir os objetivos de 1 ano, 2 anos e 3 anos. Objetivo de negócio. Lembra? Cultura é uma decisão de negócio. Depois a gente começou o processo de definir a visão, o propósito, qual era a cultura que a empresa precisava para chegar nos objetivos futuros. E ainda eu preparei o Carlos para ele contar isso para os colaboradores dele, para engajar, porque também não adianta você saber tudo isso e não contar para as pessoas. E precisa contar e precisa repetir como papagaio. Mas também precisa mostrar para as pessoas que o que você está dizendo é de verdade. Por isso tem um jeito de ser, de pensar que é muito importante. Porque você precisa ser um líder do tipo dito e feito, que fala e faz. É isso que faz a diferença. Porque palavras não mudam comportamento. O que muda é o seu exemplo. As pessoas precisam olhar para você e ver que aquilo que você está falando está acontecendo. Suas atitudes falam tão alto que eu mal posso escutar o som da sua voz, como diria o filósofo Ralph Waldo Emerson. Então, o Carlos fez a parte dele e os resultados vieram. A gente definiu todo o jeito de ser, visão, cultura, propósito, contou para a equipe, começou o trabalho, e os resultados começaram a vir também. Eu vou contar para vocês alguns resultados de agora, recente, que eu peguei a informação com o Carlos para poder contar para vocês aqui, dados fresquinhos. 53% de crescimento no resultado financeiro entre 21 e 23. Quem quer isso? Quem quer resultado? Mesmo? Todo mundo levantou a mão. É possível. 25 colaboradores, uma empresa de seguros no Espírito Santo. 22% de crescimento no número de clientes. E mais, 87% de satisfação dos clientes
os clientes disseram, o serviço da Exeg é excelente. Aí o cliente tem um serviço excelente, ele indica, inclusive, porque mercado de seguros, é serviço, e ele faz mais negócio com a empresa e o resultado está aqui. E tem uma coisa muito legal para contar da Exeg, que antes os colaboradores pediam demissão. Hoje eles que demitem. Porque eles sabem que tipo de colaborador eles precisam. Que eles precisam de colaboradores que tenham senso de dono. Então, isso muda completamente o jogo. Porque diminui o custo. E as pessoas que estão lá são pessoas mais produtivas. Por isso ele tem esse resultado. Então, o que a cultura faz? Ela entrega resultado. E a metodologia empresa inabalável, então a gente olhou o jeito de pensar, olhou o jeito de ser. Agora, legal, cara, eu entendi, propósito, visão, jeito de pensar, cultura é importante, mas eu preciso colocar tudo isso na prática. Por isso o jeito de fazer, ele é tão importante. Isso precisa estar na minha prática diária. Lembra? Líder dito e feito. E tem vários mecanismos que eu descobri, são vários elementos que transformam a cultura. Uma coisa muito importante, hoje eu não vou entrar nisso que a gente não tem tempo para falar de todos eles. Agora, tem que ter uma excelente gestão da execução. Tem que aprender a fazer gestão do negócio e gestão das pessoas. E, não é ou. Gestão do negócio e gestão das pessoas, para eu colocar o meu jeito de ser na prática diária dos meus colaboradores, na prática diária da minha empresa. Porque quando você contar alguma coisa para o mercado e o cliente chegar na sua empresa para fazer relacionamento com você, comprar um produto, comprar um serviço, ele vai ver que tem consistência. E aí ele volta. Por isso é tão importante isso, porque cultura não se copia. A gente copia produto e serviço, aliás, é a coisa mais fácil hoje em dia com tecnologia. Cultura não. Por isso ela é tão poderosa no mundo de hoje e é considerada a arma secreta das empresas, mas ela só é poderosa se ela estiver na prática diária da sua empresa, ou seja, no jeito de fazer. Só fazer uma pergunta antes de continuar. Agora que eu vi onde está o relógio. Ela é tão poderosa porque ela precisa estar na prática diária da sua empresa. Então, antes de continuar, eu quero pedir o seguinte: tira uma foto, posta na sua rede social com a hashtag Empresa Inabalável, me marca, porque vocês vão entender agora o quanto poderoso isso é e o quanto vai, para vocês não esquecerem dessa imagem, porque isso vai trazer resultado. Vamos lá, pode tirar. Posta nas suas redes sociais, Empresa Inabalável, para você não esquecer o quanto isso é poderoso. E aí você olha para isso e você vai conseguir começar a ganhar mais conhecimento e entender o poder disso. E quando você ter acesso já ao presente que eu preparei para vocês, tudo isso vai fazer sentido. Então, dando continuidade. Jeito de fazer. Por que é tão importante colocar tudo isso em sintonia? 65% das iniciativas em uma empresa exigem mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Outro mito sobre cultura. Cultura tem um quadro de valores e colocar no site da minha empresa ou colocar um quadro na parede. Cultura não é só isso. Valor é importante, mas é no fazer que a gente vê as coisas e exige mudança de comportamento. Por isso que me preocupa esses animadores de internet falando de cultura, que você precisa ter valores. Precisa, mas não é isso que vai fazer você ganhar o jogo. Isso é conhecimento raso. E aqui tem conhecimento profundo. São 25 anos que eu faço isso. Mudança de comportamento. A gente quer que o outro mude, mas a gente não quer mudar. Por isso o jeito de pensar começa com você. Você precisa ser um CPF forte para você ter uma empresa forte. Você precisa ser uma pessoa que pensa de forma de aprendiz, que se faz todos os dias, que vai aprendendo ao longo do processo, e por isso você ganha. Isso é treino, da mesma forma que a gente ganha musculatura quando a gente vai para a academia,
de treinar, você ganha musculatura mental, você ganha força mental para lidar com as adversidades e com os imprevistos que a vida coloca para a gente. Agora, por que é tão importante o jeito de fazer? A gente vê essas empresas tendo resultado e a gente às vezes acha que é magia, que é sorte. Não tem nada de sorte. É igual é mágico. A gente vê o show de um grande mágico. Eu coloquei aqui a foto do David Blaine, que é um dos maiores ilusionistas que existem no mundo. Se alguém não viu ainda, assiste, porque é incrível. E aí você olha o cara fazendo aquilo, você fala, uau! Você acredita e fica impressionado. Mas racionalmente você sabe que aquilo não é possível, que não existe magia. Mas por que a gente fica encantado? Por que você fica encantada, encantado? Porque ele tem mentalidade inabalável, porque ele treina centenas, milhares de vezes para poder ter excelência na execução e foco. É por isso que a gente às vezes acredita que tem magia. A mesma coisa com as empresas que têm sucesso. A mesma coisa com as empresas que têm lucro e crescem ao longo do tempo, independente da crise. Inclusive no material, no e-book que eu preparei especialmente para vocês, vocês vão conhecer a história de uma outra empresa, nossa cliente, a Galete, que com 15 colaboradores, cresceu 35% na crise. Lá tem o case dela, é maravilhoso, já ganhou 25 prêmios entre nacionais e internacionais. E sabe o que é interessante? Por que isso tudo é poderoso? Ela ganha das empresas mais renomadas. Inclusive agora, esse ano, ela acabou de ganhar o prêmio Ouro, num dos 3 maiores prêmios do mundo, em Seattle, com o bombom dela. Uma empresa de 15 chocolates em Guarulhos, em São Paulo, uma cidade do lado de São Paulo. É possível? É possível. Aliás, nós estamos aqui nesse encontro, nesse evento, nesse grande evento, para aprender a tornar o impossível possível. E eu trouxe aqui vários exemplos para vocês. E aí você pode estar me perguntando assim, Carla, mas o que é mais importante? Jeito de ser, jeito de pensar ou jeito de fazer? O que é mais poderoso? Imagina um banco de 3 pernas. Você tira uma perna do banco, o que acontece? O que acontece? Cai. É assim. Por isso essa metodologia da empresa inabalável é tão poderosa e simples. Mas elas precisam andar conectadas. Elas precisam funcionar conectadas. Porque que se tem uma empresa como as histórias que eu contei aqui para vocês, que consegue ter resultado nas mesmas condições de mercado que cada um de vocês aqui, através da metodologia empresa inabalável, por que é que você não vai ter? Qual é a diferença? Nenhuma, a não ser a escolha de você aprender, e uma grande escolha você fez, que é estar aqui hoje. Então, eu quero agradecer vocês, deixar um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, desejar um excelente evento, que vocês aprendam, que vocês cresçam, porque o Brasil precisa de nós. O Brasil precisa de empresários e de empresárias mais conscientes, que conseguem ter resultado, mas também conseguem fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dos seus colaboradores, dos clientes, e por isso o cliente volta. O cliente mais barato que tem é aquele que volta. Eu vejo muitas empresas falando de crescer e conquistar novos clientes, e porque não tem cultura certa. O cliente que está dentro de casa é maltratado e aí ele não volta. Então, por isso que o importante é lucro. Só que quando você tiver essa mentalidade, você vai entender que o lucro está muito mais acessível a você do que você imagina. Um beijo carinhoso para vocês. Aproveitem o evento e eu desejo que vocês se tornem empresários e empresárias inabaláveis e façam a diferença no negócio, na família de vocês, e consigam cravar o nome de vocês na história. E eu vou adorar, numa próxima palestra, contar, por que não, a história de um de vocês que estão sentados aqui. Um beijo
e até a próxima. Muito obrigada.